Olá, hoje nós iremos discorrer um pouco sobre o sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino é composto por órgãos internos e externos. Internamente, inclui os testículos, que produzem espermatozoides, e hormônios como a testosterona, e o epidídimo, onde os espermatozoides amadurecem e são armazenados. Os ductos deferentes transportam os espermatozoides do epidídimo até a uretra, onde se misturam com secreções de glândulas acessórias, como a próstata e as vesículas seminais, formando o sêmen. Órgãos externos do sistema reprodutor masculino. O pênis humano é um órgão utilizado na cópula e destaca-se pela presença de um tecido erétil, o qual se enche de sangue durante a excitação sexual. Apresenta formato cilíndrico de cerca de 12 a 16 centímetros de comprimento. Possui 3 corpos de tecido erétil, 2 colunas longitudinais localizadas dorsalmente e uma coluna situada ventralmente. No interior do corpo esponjoso encontra-se a uretra, por isso o corpo esponjoso é também chamado de corpo cavernoso da uretra. Em sua parte terminal, o corpo esponjoso dilata-se e forma a chamada glande. O pênis é envolvido por uma pele fina e na região da glande observa-se uma dobra de pele conhecida como prepúcio. O saco escrotal, também chamado de escroto e bolsa escrotal, é uma estrutura da forma sacular que fica localizado na região logo abaixo do pênis. Essa bolsa apresenta um septo, que divide-se em 2 cavidades, ficando um testículo de cada lado. Na adolescência, o saco escrotal apresenta-se mais pigmentado e pelos esparsos surgem no local. Possui um importante papel no controle da temperatura ao redor do testículo. Quanto mais afastado do corpo, menor a temperatura. Quanto mais próximo, maior a temperatura. Em ambientes frios, a pele enruga-se e eleva o saco escrotal, o testículo para mais perto do corpo. A temperatura do saco escrotal é inferior à temperatura intraabdominal. A testosterona é um hormônio crucial durante a puberdade, desempenhando um papel significativo no desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas, como o crescimento de pelos faciais, aumento de massa muscular e aprofundamento da voz. Ela também contribui para o desenvolvimento dos órgãos sexuais e influenciam o desejo sexual. É importante notar que os níveis de testosterona podem variar entre os indivíduos durante essa fase. A espermatogênese é um processo no qual ocorre a formação dos gametas masculinos, ou seja, os espermatozoides. Esse processo se dá no interior das glândulas sexuais, também conhecida como gônadas, que no sexo masculino são os testículos. Esse processo ocorre da puberdade até o fim da vida do indivíduo. Ele ocorre em 3 períodos, que são o período de multiplicação, onde as células precursoras, denominadas de espermatogônias, multiplicam-se por mitose. O período de crescimento, que são as espermatogônias, aumentam de tamanho e passa a ser chamada de espermatócitos primários ou espermatócitos 1, e o período de maturação, que no período de maturação ocorre o processo de mitose. O espermatozoide é o gameta masculino, por isso é a única célula do homem com 23 cromossomos. É uma célula flagelada que pode ser dividida em 3 partes: a cabeça, onde guarda o material genético; parte intermediária é a localização das mitocôndrias, que fornece energia para a célula; e a cauda é a parte que permite o deslocamento da célula. O espermatozoide é produzido no testículo, mas é maturado no epidídimo. Contudo, a sua maturação final ocorre no contato com o aparelho genital feminino. O sistema reprodutor masculino tem diversas curiosidades que, por sua vez, são bastante interessantes e peculiares. Então, a primeira curiosidade: os espermatozoides podem nadar a uma velocidade de cerca de 1,6 km por hora. Parece lento, mas levando em consideração o seu tamanho microscópico, é uma jornada impressionante. Outra curiosidade: o espermatozoide leva cerca de 74 dias para que esteja totalmente formado, desde o início da sua produção até estar pronto para a fertilização. Outra curiosidade é que os testículos dos homens produzem espermatozoides continuamente durante toda a sua vida. Diferente das mulheres que sofrem com a menopausa, os homens, mesmo na terceira idade, conseguem estar se reproduzindo.
Então, após esse trabalho, pode-se concluir que o sistema reprodutor masculino é altamente completo e especializado para a produção e entrega de espermatozoides, que por sua vez são essenciais para a fertilização. Sua capacidade de produzir espermatozoides continuamente ao longo da vida, sua regulação de temperatura dos testículos fora do corpo e a notável diferença de tamanho entre óvulos e espermatozoides destacam a incrível adaptação biológica para garantir a reprodução bem-sucedida. Além disso, algumas curiosidades e fenômenos noturnos adicionaram uma camada de curiosidade a esse funcionamento vital. Nos homens, a andropausa é a condição que está associada à diminuição do hormônio masculino chamado testosterona. Com o passar dos anos, é comum o nível de testosterona no corpo diminua. Esta queda pode vir acompanhada de sintomas físicos e emocionais. Após aos 40 anos de idade, ocorre uma redução progressiva na produção da testosterona, sendo que depois dos 60 anos. Vale destacar que o uso de testosterona sintética bloqueia a liberação de hormônios pelo hipotálamo e hipófise, pois o organismo entende que o corpo não necessita mais produzir testosterona e a sua utilização a longo prazo pode gerar atrofia do testículo por falta de estímulos. Esse é o nosso trabalho sobre o sistema reprodutor masculino. Muito obrigada.